Agora você vai soltar o material e vai tentar me responder sem colar. Vamos lá? Tudo, lógico. E mais, quando eu terminar essa sabatina agora, eu começo a dar aula passada. Esqueci não, tá? A da aula passada. Organização administrativa, tudo. A Lei 11.107 de 2005, consórcios públicos, é nacional ou federal? Nacional porque se aplica no âmbito da União, Estado, DF, município. Ok. O consórcio público pode ter quantas formas? Duas. Pode ser uma PJ de direito público ou de direito privado. Se for de direito público, eu chamo ela de associação pública, que tem natureza de autarquia, que faz parte da administração indireta de todos os entes consorciados. Cara, esse início eu sei que está tranquilo. A União pode se consorciar com o município? Desde que os estados nos quais se encontram hoje municípios participem. E o consórcio público na área da saúde tem que observar as normas do SUS. Beleza, ok. O consórcio público pode declarar um imóvel de utilidade pública? Cara, eu inverti a pergunta, velho. Olha só, presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Acho que a boa parte aqui sabe que eu faço porta de prova aí nos eventos pelo Brasil, né? Cara, o momento de saída de prova, para mim, é um momento muito tenso. Porque, assim, tem uns alunos que, assim, a 50 metros já começa a chorar quando me vê, né? Tem uns que chegam se tremendo, cara, um negócio muito louco. E tem aqueles que vêm correndo, fala, sobrou uma questão tal, o cara começa a falar igual um psicopata. E você vê, cara, que o cara errou por falta de atenção. Cara, a vontade do cidadão na hora dele, não é minha, é de se jogar no bueiro. Porque uma coisa é você errar uma questão que você não faz ideia. Faz ideia. Outra questão é falar assim, cara, estava ao meu alcance. Estava no meu caderno, pior, estava na minha cabeça. E eu me confundi e não consegui responder. Então, olha só, dá um time. Se não tiver na ponta da língua, dá um time para me responder. Porque essa ansiedade você tem que controlar também na hora da prova. Entendeu o que eu estou falando? Então, eu inverti a pergunta, o que aconteceu? Caiu na pergunta anterior. A banca faz isso o tempo inteiro, fica invertendo. Eu vou continuar invertendo aqui. E tem horas que eu não vou inverter e você vai achar que eu estou invertendo. Então, não fica tentando achar o que eu estou fazendo. Preste atenção na pergunta que eu estou formulando. O consórcio público pode promover desapropriação? Pode. Pode instituir servidão? Nos termos da declaração de utilidade pública, necessidade ou interesse social. Beleza. O consórcio público pode contratar por dispensa de licitação? A regra é que ele pode ser contratado. Por quem? Pelos entes da federação consorciados. Agora eu vou piorar a pergunta. Existem hipóteses de dispensa de licitação na Lei 8.666, não existem? Artigo 24, salvo engano, 35 hipóteses. Vamos dar um exemplo mais fácil. Dispensa de licitação em razão do valor. Quando o valor é baixinho, né? Eu não sei como é, não lembro agora quanto é que está o valor. Um é 17 mil e pouco, o outro é 33 mil. 17.600 para compras e o outro é 33. 33 para obras, né? Então, obras 33 mil até 33, o outro é 17.600. Tá bom. Se o consórcio público, ou consórcio, a pessoa jurídica, for fazer um reparo no banheiro do terceiro andar do prédio principal, e esse reparo no banheiro custa 10 mil reais, aplica-se ao consórcio público as hipóteses de dispensa de licitação da Lei 8.666 de 1993? Ó, a gente falou da história da dispensa do consórcio público contratar ou ser contratado? Contratado por quem? Pelos entes consorciados. Agora, muda a ótica. O consórcio público precisa celebrar contratos. E para ele celebrar contratos, você falou que ele tem que fazer o quê? Licitação. Inclusive, se aplicando a ele as hipóteses de dispensa da Lei 8.666? Sim, afinal, ele vai licitar com base na 8.666. Se a Lei 8.666 excepciona a licitação naqueles casos, vale para ele também. Vou piorar mais ainda a pergunta. Calma, olha para mim, olha para mim. Então, ó, eu estou mudando a ótica. Eu estou dizendo que se aplica a dispensa de licitação da 8.666 quando ele vai ser contratado ou quando ele vai contratar? Quando ele vai contratar. Beleza. Seja ele um consórcio de direito público ou de direito privado?
Camilinha não responde. Seja ele um consórcio de direito público ou de direito privado? Ou seja, as regras da Lei 8666, licitações, valem para um consórcio de direito público e direito privado? Sim? Sim! A regra da licitação é a mesma. O fato de você ser PJ de direito público ou privado não afasta de você as regras da licitação, ok? Beleza. Consórcio público pode emitir documento de cobrança. Também pode arrecadar o quê? Tarifas. Pela prestação de serviços ou outorga de uso de quê? Bens públicos. Consórcio público pode outorgar concessão de serviço público? Sim, só que tem que estar previsto aonde? No contrato de consórcio público, beleza. Qual é o primeiro documento que é celebrado para poder ter um consórcio público? Protocolo de intenções. Celebrado por quem? Chefe do Poder Executivo. Todo mundo assina, já existe consórcio? Não. Por lei. A área de atuação do consórcio, no caso de participação da União, não sofre qualquer alteração. Vou repetir. A área de atuação do consórcio, no caso de participação da União, não sofre qualquer alteração. Certo ou errado? Certo. Mas se for um consórcio entre o município de BH e o município de Contagem, qual é a área de atuação? BH e Contagem. Se é município de BH, município de Contagem, Estado de Minas, BH e Contagem. Se é município de BH, município de Contagem, Estado de Minas, Estado do Rio, Estado de Minas, Estado do Rio. Beleza, isso não erra mais. Qual é o nome da instância máxima do consórcio? Assembleia Geral. Todo mundo pode votar? Sim. Pode excluir do direito ao voto? Não. Mas pode aumentar o número de votos? Sim. Beleza. Quem é o representante legal do consórcio público? Chefe do Poder Executivo de um dos entes consorciados. Como é que escolhe ele? Eleição. Cabe cessão de servidores ao consórcio público? Sim. 10 entidades assinaram o protocolo de intenções. Apenas 7 ratificaram por lei. É possível existir o consórcio? Sim. Desde haja previsão onde? No contrato de consórcio. Ou então eu posso ratificar, mas posso ratificar com reserva, que é o chamado consorciamento. Parcial ou condicional, ok. O prazo de ratificação influencia alguma coisa no consórcio? Porque se ele é ratificado depois de 2 anos, depende de homologação de quem? Assembleia Geral. Mas tem uma hipótese que é dispensada a ratificação, não tem? Se antes do consórcio já tiver uma lei regulando a participação. Aquisição da personalidade jurídica do consórcio. Se ele for de direito público, mediante vigência das leis de ratificação. Se ele for de direito privado, conforme requisitos da legislação civil, no caso, registro. O pessoal de um consórcio público de direito privado é regido por quem? CLT. O que é um contrato de rateio? Documento para entregar recursos ao consórcio. Ok. O contrato de rateio é formalizado em cada exercício financeiro. E a vigência dele é a vigência do crédito orçamentário. Sempre? Primeiro, quando o objeto estiver previsto no PPA ou o serviço é custeado por tarifas. Eu posso entregar recursos por meio do contrato de rateio para atender qualquer tipo de despesa? Não, não pode ser despesa o quê? Genéricas. Município de Sobral, município da Sama, município da Flávia, constituímos um consórcio. O município de Sobral não entregou os recursos. Quem pode exigir judicialmente essa entrega? Os entes consorciados, isoladamente ou em conjunto, ou inclusive o consórcio.
Em qual hipótese cabe exclusão do ente consorciado? Quando ele não trouxer na sua lei orçamentária a previsão. Aí, nesse caso, pode excluir direto? Primeiro tem que ter o quê? Suspensão. Regra, os agentes públicos incumbidos na gestão do consórcio respondem pessoalmente pelas obrigações do consórcio? Mas podem responder? Se o ato praticado é desconforme a lei ou o estatuto. Retirada do ente da federação do consórcio. Ato formal perante quem? Assembleia Geral. Extinção do consórcio. Até que se especifique quem é responsável por cada obrigação, como é que fica a responsabilidade dos entes consorciados? Solidária. Não olha para o quadro, continua aqui para mim. Deverão ser constituídas por contrato de programa as obrigações entre ente da federação ou ente da federação e consórcio público. Beleza. No âmbito da gestão associada, seja para prestar serviços públicos ou transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou bens necessários. Ok. Eu transferi um serviço de educação para o consórcio. Eu tenho alguma responsabilidade em relação a esse serviço? Eu sou entidade federativa. Eu transferi o serviço de educação para o consórcio. A Sama também transferiu, a Flávia também transferiu. Eu tenho algum tipo de responsabilidade quanto a esse serviço? Quero saber se os municípios consorciados respondem pelos atos praticados pelo consórcio. Regra não, mas podem responder? De maneira o quê? Subsidiária. Que tipo de poderes não podem ser transferidos ao consórcio? Planejamento, regulação e fiscalização dos serviços. Qual é a hipótese da lei que diz que o contrato de programa será automaticamente extinto? Quando a entidade da administração indireta não mais integrará a administração indireta. Qual foi o exemplo que eu te dei? Desestatização. Vamos fazer as questões. Vamos ver se está difícil. Desestatização? Parágrafo 6º do 13. Vamos na primeira aí? Considere que um grupo de entes federados, dentre eles os municípios integrantes de determinada região metropolitana, pretenda constituir um consórcio público para atuar no setor de serviço de transporte intermunicipal. Ok? Beleza. A viabilidade do consórcio público pretendido. Então vamos lá. Alguns municípios querem prestar o serviço de transporte intermunicipal. Vamos falar da viabilidade desse consórcio. Letra A. Demanda autorização legislativa para que cada ente federado possa celebrar o protocolo de intenções que disciplinará o consórcio, a forma e os valores que deverão ser repassados para a consecução das atividades do órgão. O que está errado aí? A autorização legislativa vem depois do protocolo de intenções. Perfeito. Letra B. A viabilidade do consórcio consiste na constituição de uma pessoa jurídica de direito privado, o que viabilizará a flexibilização das contratações necessárias para a exploração do serviço público, apartando e separando do regime jurídico de direito público obrigatório para os entes federados. O que ele quis dizer com isso aqui? Quando eu falo que eu vou flexibilizar o regime das contratações para explorar o serviço e me apartando do regime de direito público, ele está dizendo que não precisa o quê? Licitar.
E não precisa licitar? Precisa. Ele está dizendo que não precisa licitar. E precisa licitar? Precisa. Ou seja, olha o que eu quero te mostrar nessa questão. A resposta é fácil. O problema é a redação da questão. É você entender o que estava escrito aqui. Vamos lá, letra C. Demanda para a sua Constituição a autorização legislativa de cada um dos integrantes para ratificação do protocolo de intenções, dependendo ainda de posterior celebração de contrato de rateio para que possam repassar recursos à pessoa jurídica criada. Certo? Marca essa sem ver as outras? Não, né? D. Depende da celebração de contrato de programa, por meio do qual estão previstos recursos que serão repassados. Posso parar, gente? Primeiro, depende da celebração de contrato de programa. E segundo, que contrato de programa não repassa recursos. Quem repassa recursos é contrato de rateio. E. Admite a constituição de pessoa jurídica de direito público por um dos futuros integrantes do consórcio, que fica criado com a adesão dos demais entes interessados na participação. Gente do céu. Cara, eu juro pra você, quando eu comecei a ler a letra E, na minha cabeça veio assim, vou parabenizar a turma, porque eles fizeram uma questão, marcando a resposta certa e excluindo automaticamente todas as erradas com respectiva justificativa. E você está travado na letra E, é para cortar meu coração. Qual é o primeiro erro que você observa na letra E? Gente, faz parte da administração indireta de todos os entes consorciados. Admite a condição de pé por um dos futuros? Não, por todos. Vou deixar o parabéns para depois, tá? Espero que ele saia. FCC. Suponha que diferentes municípios integrantes de uma mesma região pretendam se associar para a gestão integrada de serviços públicos, com mútua colaboração e objetivando o rateio das tarifas cobradas pelos serviços disponibilizados, de forma a viabilizar investimentos correspondentes. Aventaram, então, a instituição de um consórcio entre os instrumentos de institutos jurídicos que podem ser manejados com base na legislação e normatização de regência para atingimento das finalidades confirmadas, colimadas no contexto, se insere o não, vamos lá, vou fazer, deixar você fazer, mas vamos lá. Contrato de gestão, posso parar? Tira. Se insere o protocolo de intenções? Sim. Cuja celebração depende de prévia aprovação legislativa? Não. Nada se cria, tudo se copia. Duas questões devem ser do mesmo ano, cobrando a mesma coisa, só muda a redação. Letra C. Contrato de rateio, que constitui o único instrumento que viabiliza a transferência de recursos dos consorciados para o consórcio. Este que, independentemente da sua natureza pública ou privada, configura pessoa jurídica distinta de seus membros. Letra D. Convênio de cooperação. Consórcio, gente, é celebrado por meio de convênio de cooperação, ou convênio de cooperação é outra forma de gestão associada de serviços públicos. No convênio de cooperação você cria alguma pessoa jurídica, gente? Não, então tira essa. Contrato de programa, celebrado subsequentemente à constituição do consórcio público e que disciplina a relação entre consorciados, que podem ser entes públicos ou privados, fixando os objetos e metas para a mútua cooperação e a correspondente participação de cada qual na receita e despesa. Tem vários erros aí. Vamos lá, me dá o primeiro. Vamos lá, o contrato de programa não é necessariamente subsequente ao consórcio, porque eu tenho um contrato de programa, inclusive, fora do consórcio. Outra, ele disciplina a relação entre os consorciados? Não, é entre os consorciados e o consórcio, né? Que pode ser, os consorciados podem ser entes públicos ou privados? Só podem ser entes públicos. O consórcio, ó, vem cá, gente, ó, vem cá. Os consorciados são entes públicos. Mas as entidades da administração indireta, inclusive de direito privado dos consorciados, podem participar da gestão associada? Sim, desde que celebrem um contrato de programa. Não mistura uma coisa com a outra. Você não pode falar que a Petrobras vai fazer um consórcio com o Banco do Brasil. São PJs de direito privado.
Consórcio público é entre pessoas jurídicas de direito público. O que você travou na letra C? Lê de novo. Me fala. Oi, Marina, diga. Contrato já tem, mas é isso, é o único instrumento que viabiliza a transferência de recursos. Este aqui, agora outra informação. Independente da natureza pública ou privada, é uma pessoa jurídica distinta de seus membros. Ali, ó, Constituição de pessoa jurídica. FGV. É para marcar falso ou verdadeiro agora. Com relação aos consórcios públicos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito público. Ou pessoa jurídica de direito privado. Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança, porém não podem arrecadar tarifa para prestação de serviços. Falso. O consórcio público será constituído por contrato, cuja celebração dependerá de prévia subscrição do protocolo de intenções. Gente, as questões atuais da FGV são da antiga FCC, se tu observar. A FCC era assim, 2003, 2004, lá para trás, né? Agora as questões são bem mais elaboradas, a FGV é esse básico aí, pelo menos é administrativo. Vamos lá. Ó, essa questão agora vai trazer 6 opções e você vai me dizer o que está de acordo com a Lei 11.107 e o que não está de acordo. Considere a seguinte narrativa dividida em 6 partes. 1. A União, o Estado Alfa e 5 municípios localizados em seu território decidiram formar um consórcio público. Certo ou errado? Certo. Sobre a forma de associação privada. Errado? 3. Para a organização de um evento esportivo de grandes proporções. Pode? Gente, pode para quê? Para tudo. Para tanto, esses entes federados celebraram o protocolo de intenções, certo ou errado? Certo? O qual foi ratificado por cada chefe do Poder Executivo, sendo considerado como celebrado o contrato de consórcio. Não, porque depende da lei. Então a 5 também está errada. 6. A Assembleia Geral é a instância máxima do consórcio. Então 2 e 6 errada, 2 e 5 errada? Procura a resposta. Cara, é a hora que a questão ela dá um pulinho para frente. E a hora você tem que respirar, velho. A sorte é que não tem a opção 2 e 5 erradas. Senão vocês iam marcar. E aí, qual é a resposta certa? Ou a 2 está certa ou a 5 está certa. Quem está certa? A 2? Vamos lá. Pessoa jurídica de direito privado é constituída na forma da legislação civil. Existem associações comuns privadas? É porque você viu associação pública. Oh, calma. Na legislação civil também existem associações. Na legislação civil também existem fundações. Estão no Código Civil? Estão. Então a 2 está certa. FUNESP. O consórcio público pode ser considerado como uma das formas que pode tomar a administração indireta, servindo à conjugação de interesses e à organização da ação entre diferentes entes da federação. A esse respeito, é correto afirmar que, letra A, a União somente participará de consórcios públicos, em que também façam parte todos os estados em cujo território estejam situados os municípios consorciados. Quer treinar a letra de lei, também vai na VUNESP. Direto. Vamos lá. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público, no caso de constituir associação pública, após registro no cartório de pessoa jurídica do território, blá, blá, blá. Tem que ter registro? Não. Os entes consorciados somente entregarão recurso ao consórcio mediante contrato de investimento. Contrato de rateio. Os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas. Regra, não respondem, salvo se praticarem atos de desconformidade com a lei ou estatuto. O contrato de programa poderá atribuir ao contratado o exercício de poderes de planejamento, regulação e fiscalização. Gente, qual o nível de dificuldade dessa questão? Aí, olha só, olha a prova que é procurador da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Então, eu vou alertar você de novo.
que está aqui no GE, que está nesse desespero para passar em concurso. Mas se depende, como eu falo, de estar com o caderno montado, com tudo alinhado, administrativo, constitucional, civil, processo civil, trabalho, processo de trabalho, previdenciário, toda essa base cai em prova de procurador de município. Olha o nível dessa questão. Não tem como aluno do GE errar uma questão dessa. Aí é nesse momento que você faz a prova dessa e passa, como eu passei em duas. Passei para advogado da Casa da Moeda e agência de fomento do Estado do Rio. Essa, inclusive, eu passei em 9º lugar e trabalhei lá. Por quê? Já tinha passado nos TRTs naquela época. Estava voando com a matéria. Saiu o edital, tinha 2 disciplinas diferentes. O que eu fiz? Fiquei revisando o que eu já sabia. Em 2 meses eu fui lá e peguei o que era diferente. Passei nas 2 provas. O nível de questão de prefeitura... Esquece PGM Rio, PGE Rio, esses concursos aí são específicos. Agora, procuradoria de São Bernardo, acho que nem é um município tão pequeno assim. Mas essas procuradorias, essas provas são nesse padrão, gente. Não tem por que vocês erraram uma questão dessa. Vamos lá. VUNESP, Juiz Leigo lá do Rio. Os consórcios públicos são importante ferramenta da cooperação entre entes públicos para o atingimento de objetivos comuns. A esse respeito, é correto afirmar, com base na Lei Federal 11.107, que a União não participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os entes, todos os estados, em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. O que está errado aí? O não. Tira o não. O consórcio público constituirá necessariamente uma associação pública. Associação pública ou pessoa jurídica de direito privado na forma da legislação civil. Que pode ser uma associação privada? Sim. Pode ser uma fundação privada? Pode. O contrato de consórcio público será celebrado com ratificação mediante decreto? Mediante lei. Os objetivos do consórcio público serão determinados por meio de memorando de entendimentos entre os entes que compõem. Vamos lá, objetivos do consórcio estão escritos aonde, gente? Protocolo de intenções. É cláusula necessária do protocolo de intenções a ser previamente assinada entre as partes que associarem, a que trata da indicação da área de atuação do consórcio. Fala para mim qual é a dificuldade dessas questões. Cara, vamos lá. Eu fiz isso no GE passado e vou fazer de novo. Eu espero que compreendam. Na minha opinião, eu gosto mais desse padrão de aula. Quando você senta a lei, eu te explico toda a lei. Claro assim, isso dá para lei pequena. Não daria para fazer isso com a lei 8666. Não tem como. Mas a lei desse tamanho, 14 artigos, entende a lei, repete a lei, faz as questões, acerta. De verdade, precisa montar quadro, gente? Tá, acho que deu para anotar tudo e deu para entender, não deu? Beleza.